Batendo as portas do céu. Na minha busca para adentrar a novas dimensões, eu fiz muitas descobertas sobre as funções da mente humana. Nossos corpos físicos e nossos cérebros vêm evoluindo por milhões de anos para funcionar em um meio ambiente físico. Nossa única proposta é sobreviver em uma dimensão física e procriar para salvaguardar a continuação da espécie. Estamos acostumados a pensar em três dimensões e tentar entender o mundo em novas dimensões é uma tarefa quase intransponível. Eu logo descobri que as dimensões que estão à nossa volta não estão separadas espacialmente, mas interpenetradas umas às outras, da mesma forma que podemos observar diferentes comprimentos de ondas no mesmo espaço. Nosso cérebro está sintonizado apenas com a luz visível e os sons audíveis. Ele está acostumado a pensar no tempo e no espaço, nenhum dos quais existe da mesma maneira nas dimensões superiores. Trazer de volta impressões de outro mundo já é bem difícil, mas foi apenas imprimindo as imagens que trouxe de volta na massa cinzenta do cérebro que fui capaz de me recordar dos eventos. Nossos hábitos físicos também colorem nossas experiências no outro mundo. Logo descobri que usava métodos físicos para passar pelas barreiras dimensionais, as quais se apresentavam como obstáculos físicos. Gradualmente, quando empreguei esses meios físicos, notei que a atitude mental correta começou a se formar. Mas até então meus esforços foram frustrantes. A matéria das dimensões superiores é tão fluida e dinâmica que responderiam naturalmente às nossas expectativas e ideias e criariam tais barreiras físicas onde não havia nenhuma. Obstáculos criados pelo homem, 19 de setembro de 1976. Abre parênteses, início de uma entrada de diário faltando, fecha parênteses. Para meu alívio, a luz estava muito clara, semelhante ao dia no mundo físico. Em um instante eu estava na porta da frente da casa da minha mãe, simplesmente ao visualizá-la. A casa estava diferente, agora tinha uma sacada no primeiro andar e tudo estava modernizado. Fui até a porta da frente e, para minha grande surpresa, fui recebido por minha cunhada. Sendo ela uma pessoa extrovertida, ela riu alto e me deu um abraço de boas-vindas. Começamos a conversar e então me dei conta de que não era a casa da minha mãe e me perguntei como tinha cometido tal engano. Mas também não era a casa do meu irmão. Perguntei para ela se ela sabia onde ela estava. Com confiança, ela respondeu que era a minha cidade natal. Eu apontei para um prédio de uma grande fábrica à distância e disse que não poderia ser a minha cidade, pois aquele prédio não existia lá. Por um momento ela pareceu confusa, então apontou para outra direção, dizendo que ela acreditava que o lugar que eu descrevia deveria ser para lá. Eu disse que tinha que ir e lhe dei tchau. Me ergui do chão, mas por algum motivo não conseguia ganhar altura. Cada vez que olhava, eu via fios de alta voltagem para todo lado e ansiava encontrar um buraco, torcendo para não ser eletrocutado. Ao mesmo tempo, eu estava confuso pelas estranhas forças subconscientes que as haviam colocadas lá. Eram criações de alguns medos desconhecidos meus ou o trabalho de algum adversário tentando bloquear a minha saída? Com grande força de vontade, me joguei através da abertura entre os fios e me lancei ao céu. Naveguei tranquilamente pelo campo aberto e então parei abruptamente. Olhei em volta, estava no canto de um pequeno quarto cinza. Caminhei em direção a uma janela. Tomei o ar novamente e dei um zoom somente para me encontrar preso no mesmo pequeno quarto de novo. Novamente saí pela janela e desta vez estava em campo aberto. Mas quando olhei para baixo, para meu espanto, vi que tudo tinha ficado branco. O que eu via não era o campo, mas lençóis de cama enrugados. De repente, tive um poderoso flashback da minha juventude, quando meu irmão e eu pulávamos de uma cômoda para a cama, fingindo sermos aviões.
e então deitando de lado e estudando as ruas do lençol. Considerei a possibilidade de que meu voo tinha ativado uma memória da minha infância, de quando eu voei da cômoda olhando para baixo a paisagem dos lençóis. Com este pensamento ainda claro em minha mente, eu abri meus olhos físicos. Por alguns momentos considerei o quão poderoso era a força de nosso subconsciente, que é capaz de criar um mundo todo que parece tão físico quanto a Terra. As implicações para o nosso futuro na próxima geração parecem incríveis. Tentei voltar a dormir, mas assim que fechei os olhos, estava de volta ao campo novamente, totalmente lúcido e consciente. Era como sair pela porta do quarto para outro quarto. Essa experiência me estimulou a tentar uma inversão entre os estados de consciência desperto em outras dimensões e a consciência física desperta nesta. Descobri que não havia diferença. Eclodindo, 8 de março de 1979. Eu acordei no meio da noite com uma dor no olho. Era um grão de areia e estava realmente começando a me irritar. Fui ao banheiro para tentar removê-lo. Finalmente, com meu olho ainda doendo, voltei para a cama para me concentrar na glândula pineal. Depois de 20 ou 30 minutos de meditação insatisfatória, eu já tinha tido o suficiente e tentei dormir. Mas meu olho estava latejante. Então me concentrei na dor até que ela parasse. Depois, adormeci. Momentos depois, acordei novamente. A dor tinha ido embora, mas eu estava cego. Estava escuro como breu ao meu redor. Eu raciocinei que deveria ter havido pelo menos algum nível de luz ambiente caindo pela janela das luzes da rua para dentro da sala. Mas o preto era sólido. Por um momento, considerei se eu tinha ficado cego durante a noite e se o grão de areia não era de todo areia, mas uma curiosa e repentina infecção nos olhos. Eu apalpei ao redor, mas não conseguia sentir a cama. Isso era confuso. Quando me levantei, notei uma estranha ausência de peso corporal que me dizia que eu tinha acordado em meu corpo sutil, enquanto fisicamente ainda estava dormindo. Concentrei toda a minha energia em recuperar minha visão e lentamente o quarto começou a emergir como se estivesse fora de uma névoa escura. Eu me movia até que meu entorno se estabelecesse em toda a sua realidade. Vi Júlia deitada na cama falando sozinha durante o sono. Eu não tinha certeza em que nível eu estava porque meu corpo físico havia desaparecido de seu lado. Decidi voltar à consciência física para descobrir o que realmente estava acontecendo. Quando o fiz, encontrei minha esposa dormindo, sem falar. Entrei novamente no segundo estado e quase instantaneamente ouvi Júlia falando durante o sono novamente, rindo e sendo boba. Eu ousei voltar para meu corpo físico apenas para descobrir que ela estava quieta. Decidi que iria tirar mais dessa experiência se me aventurasse a sair da casa e investigasse o outro mundo e suas possibilidades. Lá fora estava chovendo, e percebi com curiosidade que podia sentir a luz chuviscar na minha pele enquanto pairava sob a luz da rua. Minha percepção não era boa. Começou a escurecer e minha mente se tornou monótona. Tive medo de adormecer e comecei a entoar meu mantra. Em um instante disparei para o céu noturno como super-homem. Experimentei uma sensação revigorante de poder e força. Eu sabia que podia parar a chuva, e consegui. Meu poder era tal que eu podia ligar e desligar a chuva como uma torneira. Na realidade física choveu toda aquela noite. E eu tinha usado o meu mantra apenas uma vez. Quando o usei pela segunda vez, disparei através das nuvens como um foguete e pairei momentaneamente sobre as nuvens, que brilhavam na luz da cidade abaixo. Acima de mim estava um céu estrelado. A terceira vez que usei meu mantra, seu poder estupendo me acelerou para o espaço profundo. Quanto mais eu viajava, maior era o prazer que eu sentia. Não havia como me parar agora. O mantra me dava total segurança e proteção. Senti-me seguro e viajei pelo espaço com a maior facilidade, entusiasmado por uma liberdade desconhecida antes. Então, sem aviso prévio, bati em uma barreira no meio do espaço. Quando olhei, encontrei enormes pétalas de flores, com quilômetros de diâmetro, pulsantes e respiráveis, e inexpugnáveis.
Tinha chegado a uma parada total. Pensei em usar meu mantra, mas algo me disse que este era o fim da minha jornada, uma limitação natural. Decidi voltar ao meu corpo para considerar minhas opções. De volta à minha cama, não me preocupei em buscar o despertar físico e ouvi Júlia gritando e rindo. Evidentemente, seu sonho ainda estava em andamento e deve ter sido muito engraçado. Passei por todas as técnicas de meditação que havia praticado ao longo dos anos e finalmente saí novamente. Havia trânsito na estrada. Um caminhão veio trovejando na minha direção e eu escapei para o telhado. Minha consciência tornou-se preguiçosa. Tive medo de entrar em um sonho. Para estabelecer uma consciência plenamente desperta, concentrei-me em minha mão como já havia feito muitas vezes no passado, mas não tinha corpo. Só com grande concentração é que ela começou a surgir. Minhas mãos primeiro, aparecendo como larvas de ovos, se formando em visões embrionárias. Finalmente elas pareciam humanas. Do teto voltei ao meu quarto, ainda focalizando minhas mãos, enquanto lutava contra o embaraçamento de minha visão. Aos poucos, o quarto foi se iluminando e pude perceber o padrão do papel de parede. O que foi estranho, pois nosso plano físico foi pintado claramente com emoção. Percebi que eu estava em outro nível. Percebi também que uma variedade de emoções estranhas estavam à deriva, através de mim, como uma procissão de circo. Elas não me pareciam pertencer. Com o desapego, eu as observava marchando através de mim e longe. Decidi que estava na hora de encontrar a barreira. Já estava em outro nível e achei que desta vez deveria ser mais fácil chegar mais alto. Só consegui chegar ao teto, nem mesmo ao telhado. Novamente fui detido pela pétala de flor e nada que pudesse fazer a moveria. Eu afundei na minha cama e depois no meu corpo. Eu me rendi da batalha e me senti estranhamente pacífico. Naturalmente, um profundo contentamento interior encheu todo o meu ser. Eu era, eu existia, eu sou. Não havia nada a apontar, nada a ganhar. Não havia montanhas para escalar, não havia espaço para conquistar. Havia apenas a paz eterna do presente eu sou. Barreiras e obstáculos, 2 de setembro de 1979. Este havia sido um momento frustrante e desafiador. Minha esposa estava grávida de 7 meses e tínhamos acabado de nos mudar para nossa primeira casa própria. Uma modesta casa geminada. Eu estava ganhando a vida trabalhando em uma pequena agência de publicidade e estava lutando para me aclimatar às novas responsabilidades de comunicação. A maior sala da casa foi posta de lado para um estúdio onde eu podia prosseguir meu amor pela pintura, enquanto à noite e nas primeiras horas da manhã eu tentava manter minha busca espiritual praticando meditação. Naquela manhã eu havia deixado meu corpo várias vezes durante a meditação, mas havia voltado igualmente rápido. Usando a força do desejo natural, concentrei-me na casa de minha mãe na Alemanha. De repente, fui arrancado do meu corpo e catapultado pelo ar tão rapidamente que não sabia o que me havia atingido. Em vez de ser levado para o jardim da frente da casa dela, em vez de ser levado para o jardim da frente da casa dela, como eu tinha esperado, eu fui catapultado para um abismo negro profundo. Era como se eu estivesse viajando através de um túnel com quilômetros de diâmetro. Por um momento considerei qual seria o resultado se eu tivesse a coragem de me deixar cair nesse incrível vazio, se eu sairia dele vivo. Não tinha garantias de que este não seria meu momento final. Minha vida selada com uma queda espetacular em um abismo negro. Senti que o risco era grande demais e, em vez disso, decidi entoar meu mantra para assumir o controle. Fui arrancado do buraco instantaneamente e jogado no ar como uma bola. Agarrei-me teimosamente ao meu mantra, recusando ser o sujeito de alguma força natural ou não natural que quisesse tomar o controle de mim. Gradualmente, meus movimentos se acalmaram e, em vez de ser rasgado e chutado, fui soprado e balançado suavemente como uma pena em uma brisa suave de verão. Mesmo assim,
eu não tinha controle. Se era o mantra que era a força primordial, o motor ou algum outro poder, queria ser eu a decidir para onde iria. Por isso fiz um poderoso esforço de vontade para subir o mais alto possível, a fim de penetrar na próxima dimensão superior. Eu subi mais alto, mas depois atingi uma barreira repentina. Vi um teto intrincado, ricamente ornamentado. Se não tivesse causado o meu súbito beco sem saída, eu teria gostado de olhar para o teto. Mas de qualquer forma, não era por isso que eu estava aqui. Por mais que eu pressionasse, a barreira ornamentada não se movia. Tentei empregar meu mantra, mas não adiantava. Eu gritava por ajuda e assistência, mas estava por minha conta. Não importava o que eu tentasse, o teto era sólido, esticando-se infinitamente através do céu. Não havia como contornar ou atravessar o céu. Fiquei frustrado e depois com raiva, até gritar. Eu gritava e chorava como uma criança. A barreira permaneceu. Fiquei surpreso com o poder de minha emoção e dor, do tipo que eu não sentia desde a minha infância, quando percebi que não podia controlar o mundo e depois explodi uma birra. Emocionalmente exausto, acordei em meu corpo. Senti-me desapontado e decepcionado pelo resto do dia. Muito interessante, né? Parando então por aqui, foi alguns relatos bem interessantes, ainda falta alguns para terminar esse capítulo, mas realmente mostra algumas questões bem interessantes com as barreiras psicológicas que nós criamos e que nos criam dificuldades, às vezes, para adentrarmos a níveis mais profundos de nossas experiências. Então, essas questões todas são muito relevantes, mostram que as experiências fora do corpo não necessariamente precisam ser somente aquelas experiências que a gente às vezes quer ter como em um lugar externo, mas também experiências internas que nos mostram as dificuldades que nós temos. Muito interessante esses relatos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Paz profunda.